Em nome de Jesus. Pode assentar, meus irmãos. Toma o seu assento. Aleluia. Se acomode aí. Tentarei ser breve em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus nos guarde, amém, irmãos? Deus está no controle. Queridos, o livro de Provérbios é livro de sabedoria. É livro de ensino e ultrapassa tempos. Porque eu já disse nessa igreja que a palavra do Senhor, ela é inspirada por Deus. Então ela é atemporal. Ela não envelhece, ela não morfa, ela não some. A palavra de Deus é a própria essência do que Deus é. Versículo 2 está dizendo assim: a pedra é pesada e a areia também densa, também é pesada. Mas está dizendo: quem segurará a ira do insensato? A ira do insensato, irmãos. Insensato é o tolo. Por que está falando de pedra e de areia? Coração pesado. Coração pesado suscita ira. Sombras na alma. Por isso que o autor de Provérbios está dizendo assim sobre o peso de um insensato irado. Eu e você não sabemos qual trono está empoderando essa pessoa. Porque se ela é insensata e tola, a palavra tola traduzida, ela vai dizer quem não conhece o caminho. A pessoa insensata, ela está no momento de desespero. E o coração de um homem pesado, o coração de uma mulher pesada, irada, aleluia, o versículo 3 começa a dizer: cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem parará perante a inveja? Inveja é cruel. A inveja é terrível. Sim ou não? A inveja tenta paralisar projeto. A inveja tenta destruir casamento. A inveja tenta dividir ministério. A inveja é uma flecha. Ela é terrível. Pastor, de onde que surge isso? Do coração do homem. O adversário de nossas almas, ele conhece muito bem eu e você. E quando a palavra de Deus diz insensato, é mais direcionado para o ímpio. Até porque o crente, ele é justificado pelo sangue. E ele precisa seguir Jesus. E Jesus não é invejoso. Jesus não tem ódio no coração. O próprio Jesus diz que se ele lutasse pelo próprio, se tivesse luta no mesmo reino, ele ia se dividir. Jesus mesmo condena esse tipo de coisa. Mas quando o Senhor começou a falar no meu coração sobre as sombras da alma, eu e você devemos vigiar, alimentarmos a nossa alma com a palavra e nutrir ela, aleluia, com as verdades de Deus. Quer ver uma outra passagem que nos diz isso? Porque às vezes nós somos tolerantes, sim ou não? A misericórdia de Deus se renova todos os dias. A graça do Senhor é o favor imerecido. Mas a tolerância, ela precisa ter um limite, sim ou não? Porque se não houver um limite, você não está cuidando de nada. Tem que ter limite na sua casa. Tem que ter limite no trabalho. Pastor, me explica, vou explicar. Tem hora que nós, ainda que nós estivermos em posição inferior no trabalho, nós temos que impor limite. Aleluia. Às vezes que tem alguém que nos chefia, mas tudo tem limite. Nós temos que colocar limite. Porque se você não colocar limite, você vai continuar deixando o seu coração, aleluia, virar uma pedra. E isso é ruim. E Deus não agrada disso. Isaías 59,
versículo 5 e versículo 6. Deus diz para Israel: vocês estão chocando ovos de serpente. Já viu isso? Estão chocando ovos de serpente. E se um ovo desse quebrar, sai uma serpente e pica alguém e mata. E vocês também estão levantando teias de aranha. E as teias que você faz não serve para cobrir ninguém. Aleluia. Que tipo de teia é essa? A aranha faz teia para quê? Para pegar inseto. Aleluia. Então o que Isaías está dizendo? Deus está falando com Isaías que Israel esvaziou-se tanto de Deus, que Israel afastou tanto de Deus, que agora estão chocando ovos de serpente. Pastor, explica melhor. Explico sim. Esse tipo de serpente que havia naquele tempo no Oriente Médio, aleluia, específica daquele lugar, é extremamente venenosa. O que é isso, pastor? É a gente vê as coisas. Você vê as coisas, vai chocando. Vê as coisas, vai chocando. Ah, não, vai dar certo. A pessoa vai enxergar. Ah, não, lá em casa vai melhorar. Não, irmão, tem hora que você tem que arrancar a serpente. Tem que arrancar os ovos. Não dá para, aleluia. Tem hora que tem que ser pela força. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Aleluia. Não podemos ficar chocando certas coisas, porque a serpente ela vai nascer, ela vai picar. Ah, pastor, isso não faz mal para ninguém. Aleluia. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Pastor, isso é extremismo. A Bíblia nos diz sobre a luz. Aleluia. A Bíblia me diz: aquele que está de pé, cuide para cair. Você acha que você vai cair à toa, sem as ciladas do adversário? Então, se tem alguma coisa ali, não, pastor, vai passar. Israel estava fazendo teia para os seus irmãos. Israel estava, veio de se converter, estava ali chocando ovos, chocando fofoca, chocando confusão, chocando destruição, armando teia para o irmão, armando teia para a irmã, e vai armando para lá, e vai armando para cá. E Deus está revelando para Isaías. Deus está dizendo: Israel está desse jeito, Isaías. O negócio aí está estreito, está difícil, está complicado. Aleluia, tem que arrancar esse pecado que é pequeno, que a princípio não está fazendo nada, mas vai gerar dano. Gera dano. Aleluia. O pecado da inveja, ele gera dano. Pastor, o que é inveja? É querer o que o outro tem, ou se incomodar com a felicidade e alegria de o outro que conquistou algo. Isso é inveja. Isso é terrível. Isso pesa o coração. Há uma grande diferença de admiração. Há uma grande diferença de buscar exemplos, do que inveja quer derrubar. Inveja quer tirar. Pastor, me diz sobre inveja. O livro de Gênesis vai dizer sobre os irmãos de José. Ali está declarado. Jacó ainda entrega uma túnica para José, diferenciar. A inveja cresceu mais ainda. E a inveja dos irmãos foi capaz de quê? De lançar no calabouço. A princípio queriam matá-lo, mas pela intervenção divina, usando Simeão, aleluia, não, vamos vender o menino. E ele foi vendido pelos ismaelitas, que levaram ele para o Egito. E ali a história foi indo, por causa da inveja. A inveja é algo que não pode estar no meio dos crentes. O seu coração tem que estar leve. O seu coração não pode estar pesado, porque você vai ter dificuldade para receber a palavra. A palavra de Deus não flui assim. Ela não vai filtrar em você. Nós temos que tomar esse cuidado. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fruto do Espírito. Tem 9 qualidades. Não são frutos. Está no singular. Fruto do Espírito. Porque Paulo, inspirado por Deus, porque se ele fala frutos, eu e você poderíamos escolher. Não, ele diz fruto.
Ou você tem todas as qualidades, ou você não tem nada. O amor. E o mais interessante que ele diz no próximo versículo 23, contra isso não tem lei. Aleluia, não tem lei que impede de amar. Não tem lei que impede de ter alegria, de ter paz, longanimidade. Deus quer que nós vivemos em paz, mas em guerra com o diabo. Para a sua alma ter paz, você precisa ter guerra. Você precisa perseverar. Porque em Apocalipse diz, todos os finais das cartas para as igrejas, aqueles que perseverar até o fim, esse sim vai herdar a coroa de vida eterna. Algumas dizem assim, terá um lugar, um assento, um especial para ele. É perseverar. Aleluia, não é mudar o evangelho. Não é diluir o evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, como que eu vou ter o fruto do Espírito? João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, a palavra de Jesus. E o meu pai é agricultor. Toda vara que está em mim, que não dá fruto, tirai. Aí tem um ponto e vírgula. Tem um ponto e vírgula que diz, e aqui está em mim, limpai. Ah, pastor, o que é isso? Vou explicar agora. Aqui não dá fruto. O agricultor, que é o dono, é o jardineiro, é o dono da vinha, ele percebe que aquele galho, que aquela vara se encontra ali, e ela não está dando fruto, então ela está o quê? Perdendo a função principal. Não tem por que ela estar ali. E ela estando ali, ela tira a oportunidade de outra vara crescer. Então a Bíblia diz que ele vai e tira. Aí a ponto e vírgula, aí agora vai dizer, aquela que dá fruto ele limpa. E eu vou explicar mais uma vez, e nós vamos vencer. Eu e você somos a vara que Deus limpa. Em alguns momentos você vai ser abandonado por pessoas. Em algum momento Deus vai permitir solidão. Em alguns momentos Deus vai podar algumas coisas na sua vida, exatamente para você dar mais fruto lá na frente. Aleluia, pastor, por quê? Porque se o agricultor, e agora é agricultura, se ele deixar que a vara, ela vai crescendo, e ela vai criando outros raminhos, aleluia, ela vai ter que distribuir a sua força. Mas se Deus vier e podar, cortar aqueles raminhos que eu e você criamos, aquelas amizades que Deus não quer, aqueles comportamentos que Deus não quer, Deus vai cortando isso. Deus vai permitindo certas coisas, corta as pessoas da tua vida, corta a situação, e você não está entendendo nada. Deus podando você, Deus limpando. Por que, pastor? Porque você está na videira verdadeira, aleluia. E a videira verdadeira vai dizer, capítulo 15, aleluia, versículo 8, para glorificar o nome do Senhor, aleluia. Você está em Jesus para que o Pai seja glorificado. Eu estou em Jesus para que o Pai seja glorificado, ou seja, louvado seja o nome do Senhor. A igreja foi plantada na terra para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Você já viu quando você poda o galho de uma árvore? Eu vejo muito isso aqui em Vespasiano, a prefeitura. Eles cortam o galho e deixam lá para secar. Depois eles recolhem. Quando você corta um galho, passa lá depois de 2, 3 dias. Está seco. Ele vai secando. Porque o que nutria aquele galho era a árvore. Aleluia. Se eu e você não estivermos na videira que é Jesus, nós iremos secar. E nós não podemos secar. Nós temos que ser uma vara que vai dar muitos frutos para o Senhor. E nós temos que glorificar o nome do Senhor. Estamos acompanhando o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, ele não precisa do Hexa. O Brasil precisa de Jesus. Que Deus abençoe os jogadores da seleção. Mas nós precisamos de justiça. Nós precisamos de igualdade. Nós precisamos de um tratamento diferenciado, sim ou não? Aleluia.
Que Deus abençoe os sonhos de todos os jogadores, de brasileiros, aleluia. Mas o que nós precisamos, querido, que Deus entre no Supremo Tribunal Federal. Aleluia, que Deus entre na nação, louvado seja o nome do Senhor, e comece a destronar o nosso adversário, aleluia, para que o Brasil seja, louvado seja o nome do Senhor, uma árvore plantada por Deus. Aleluia, está na hora de virar o jogo. Cada dia que passa, porque o mal, irmão, deixa eu te dizer, a treva, ela não tem misericórdia. Você fala, nossa, que absurdo, mas tá bom, vai parar. Não vai. O mal não para. Por isso que Deus era rígido no Antigo Testamento. Aleluia, o pai que desobedeceu, o filho que desobedeceu o pai, aleluia, leva ele na porta da cidade, ele vai morrer apedrejado. Olha, aleluia, a justiça de Deus mostrando para nós, querido, que o mal, aleluia, quando ele entra, a treva, ele tem que ser arrancado à força. Aleluia, a gente olha, nossa, esses caras estão demais, mas agora eles passaram do limite, aí eles inventam um limite a mais. Você fala, não tem como mais descer. Eles descem, eles cavam mais um pouco e descem mais para o inferno. Eles descem, eles conseguem fazer que as trevas fiquem mais trevas ainda. E eu e você como igreja, aleluia, com os braços cruzados. Você sabia que um crente orando cheio do Espírito Santo, ele guerreia forte? Ele atrapalha muitas hostes malignas, sabia disso? Por isso que o adversário não quer que você entenda que você tem autoridade. Que é a autoridade que Jesus deu para a igreja. Você viu que nós estávamos orando aqui, contra principados e potestades. Nós temos força para isso? Mas é Jesus. É o poder de Deus, irmãos. Hebreus vai dizer que deu um nome acima de todos os nomes dos anjos, que é o nome de Jesus. Ele está assentado num lugar sublime. É o nosso Deus, o Senhor Jesus. A nação precisa de Jesus de Nazaré. Nós precisamos de Jesus. Aleluia, quando o Senhor foi colocando no meu coração sobre a inveja, a pior coisa que tem é a inveja, irmão. Ela é terrível. Aleluia, você consegue sentir a pressão. Aleluia, o adversário de nossas almas tem inveja de nós. E ele vai suscitar sempre a ira em alguém. Aleluia, nós não sabemos qual é o principado que está empoderando. Mas o apóstolo Paulo diz, revestir de toda a armadura de Deus. Aleluia, Deus não vai revestir carne. Deus reveste santidade. Deus não reveste mundano. Deus reveste crente. Para eu e você resistir o dia mal. Para que nós venhamos vencer todas as batalhas. Aleluia, estou acabando e nós vamos vencer. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo teve que pegar duro com Timóteo. Timóteo capítulo 2. Porque havia uns caras lá que esperaram o Paulo sair em viagem e começaram a dizer, não, tem que aceitar Jesus, mas também tem algumas coisas da lei que tem que obedecer. Paulo começa a trazer responsabilidade para Timóteo. E ele vai dizer, Timóteo, seja um bom pastor. Mas uma casa tem vários tipos de vaso. Tem vaso de ouro, vaso de prata, vaso de barro e de madeira. Mas uns para honra e outros para desonra. Pastor, o que é isso? Vou explicar também. 4 tipos de vaso que tem dentro de uma casa que ele estava dizendo. O de ouro e de prata é exatamente para ocasião especial. Posso te dizer uma ocasião? Livro de Reis, a visita da rainha de Sabá. Com certeza lá tinha os vasos de ouro e de prata. É uma rainha. Aleluia. Mas em outras ocasiões normais, eles usavam o vaso de barro. Eles também usavam o de madeira. Mas uma ocasião mais simples. Mas usava. Mas aí que Paulo pega. Aleluia, Paulo está dizendo que o vaso seja santificado para a glória de Deus. Não importa que é de ouro, não importa que é de prata, não importa que é de madeira, que é de barro,
O que importa é a utilidade. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. 2 homens estavam dentro da igreja, o qual Timóteo estava liderando, aleluia, perturbando, confundindo o evangelho do Senhor, para ser um vaso de desonra. Que isso, pastor? Um falso evangelho, um evangelho para destruição. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Enquanto Paulo estava ali, não conseguiam fazer nada, mas quando Paulo virou as costas, viu a inexperiência de Timóteo, aleluia, agora é fácil, vou tomar esse ministério para mim, agora é fácil, você é mais importante, aleluia, vou fazer isso. Vaso de desonra é aquele que está cheio de inveja, de ódio, de mentira, de confusão, aleluia, está desonrando a Deus. Deus quer santificação na minha e na sua vida. Está acabando. Timóteo jovem, mas Paulo colocou pressão nele. Deus vai colocar pressão em você, irmão. Você acha que essa serpente sai da sua casa ali assim? É mágica? Você não pisa não para ver. Você não ora não e fala: Deus, me mostra o que está dentro dessa casa, Jesus. Aleluia, vamos ungir essas portas aqui, me mostra. Se é comigo, começa comigo, aleluia, aleluia, vai me mostrando, Senhor. Você vai orando, casa de crente não é morada de diabo, casa de crente não é morada de Satanás, casa de crente é lugar de Jesus, é lugar onde tem o altar de Deus. Sai da casa do meu irmão agora, diabo. Ele vai pervertendo tudo. Coloca filho contra pai, confusão, marido e mulher. Tem que ter alguém que ora dentro da casa. E não é uma oração assim não, irmão. Oração, aquela oração antes de dormir, que você está cansado, que você já ora perto da cama. Não é essa oração. É uma oração de perseverança. Você ora 1 dia, 2 dias. Não fica ansioso, não. Deus emocionado. 3 dias, vai orando. Aleluia, vai orando que você vai ver, querido. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando vier a revelação, a Bíblia diz que Daniel não estava orando. 21 dias ele ficou orando. O que deu? O que o anjo disse para ele? Desde o dia, homem muito amado por Deus, desde o dia que começasse a orar, Deus respondeu. Porém, um príncipe da Pérsia, aleluia, queria dar um principado, uma potestade terrível na nação brasileira, precisa ser removido para o abismo, precisa ser destronado de uma vez por toda. Aleluia. Nós temos que vencer essa batalha em oração. Daniel orando, perdendo até as forças, mas não perdendo a fé, aleluia, porque ele já tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Quem tem o costume de orar não perde a fé. Então ele está orando e jejuando, e Deus o respondeu. E respondeu algo muito profundo. E eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que os arrebatamentos de espírito retornem a essa igreja, para que nós possamos, em nome de Jesus, alcançar a graça de Deus, aleluia, e vencer o adversário de nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Deus é grande, Deus é poderoso, aleluia. A sua casa, a minha casa, é casa de oração, é casa de Deus, é casa ungida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se o adversário entrou por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que fugir, ele que se vira, aleluia, mas não vai permanecer, porque Deus é maior. Eu profetizo em nome do Senhor, que quando você entrar na tua casa com um sapato de fogo, o mal vai ter que bater em retirada, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Queridos, está acabando. Irmãos, quando a inveja toma conta de uma pessoa, deixa eu dizer uma coisa: essa pessoa está sem governo. Você é governado pelo Espírito Santo. Mas essa inveja, ela já está na cara. Ela já é nítido. Aleluia.
eu preciso descer a olaria e dizer: Deus, me liberte disso. Me liberte, porque eu não posso, porque é pesado. O coração vai pesando. O próprio Deus diz para não ter inveja do ímpio. O próprio Deus mostrou em Salmo para Davi, quando ele estava lá, olhando os ímpios prosperando. Foi quando Deus mostrou para ele o fim dos ímpios. Aleluia. Eu sempre digo que a igreja do Senhor é muito próspera. Aleluia, porque o sistema, ele é perverso. Nós somos mais que vencedores em Jesus. Mas o sistema, ele vem. Aleluia, e você e eu, só de nós conseguimos ficar de pé em meio a esse sistema, já é uma vitória, sim ou não? Já é uma vitória. Eu nem vou falar mais, porque a coisa já é feita para empobrecer, a coisa já é feita para não avançar, e o adversário vai, aleluia, cercando o que ele pode cercar. Pastor, porque tem algumas pessoas muito ricas e outras pobres. A Bíblia diz sobre os ricos e pobres: todos estão do Senhor. Está dizendo aqui. É porque a riqueza, ela passa de mão em mão, em tempo em tempo. Mas a Bíblia diz que quando Deus abençoa, abençoa até a 4ª geração. Nós nascemos nessa geração. Você não sabe de nada, eu não sei de nada. E talvez o que você for produzir hoje ou buscar, você nem vai colher, vai ser a próxima geração. Talvez a sua geração, a minha geração, está quebrando um ciclo de maldição. É nós aqui que está como soldado. Aleluia. Não começou com Abraão, depois veio Isaac, Jacó. Alguém tem que quebrar o ciclo de maldição. Por isso que eu não estou esperando muito do que o homem pode fazer para mim. E ao mesmo tempo não me preocupo que o mal também que ele possa fazer por mim. Porque Deus diz em sua palavra, aleluia, tudo eu posso naquele que me fortalece, e não temas a eles. Pode levantar o inferno, irmão. Você está na presença? Você está no centro da vontade de Deus? Eu não estou falando perfeito, não. Eu não estou falando de asa que vai sair em você, não é nada disso. Eu estou no centro da vontade de Deus. O centro da vontade do Senhor é estar na presença, irmão. Falar como Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O crente é a pessoa mais abençoada na terra. Você tem uma garantia de vida eterna. Isso tem que ser o máximo para a sua alma. Aleluia. O corpo, nós cuidamos, mas a alma é eterna. E nós iremos passar um dia, a eternidade com Deus, né? Quando Ele voltar para buscar a igreja do Senhor. Os arrebatamentos. Está tendo muito debate sobre teologia, né, irmãos? Poucas pessoas espirituais. Você percebe nisso? Pastor, por quê poucas pessoas espirituais? Quem é espiritual não debate, irmão. Jesus debatia. Jesus confrontava. Porque ele estava na sinagoga. Mas ele confrontava com fruto. Ele confrontava com milagre. E ele explicava o reino de Deus. Está acabando aqui, nós vamos embora. Aquele homem que entrou pelo telhado, levado por 4 amigos. Jesus disse para ele: estáis perdoados os seus pecados. E os fariseus que ali estiveram falaram: não, ele está blasfemando. Como que ele pode perdoar se é Deus? E ele vai dizer assim: ah, vocês estão assim preocupados porque o Filho do Homem pode perdoar pecado? Então vou dizer: pega o seu leito, levanta e anda. Contra fato, não há argumento. Agora, eu sentar numa mesa para discutir a minha teologia com a sua teologia, o Brasil afundando, você votando errado, você não lendo nada, não lendo a Bíblia, não lê um jornal, não procura saber, aleluia, não estamos ganhando nada com isso.
estamos perdendo é tempo. Aleluia. Perdendo é tempo. Se nós, queridos, não formos igreja de unidade do poder de Deus, estamos fadados ao fracasso. Mas a Bíblia nos traz uma esperança. E nós esperamos um avivamento de Deus. Tem que ser, começarmos a orar, como lá no livro de Abacuque, é isso? Aviva a sua obra, Jesus, que aviva nós. Nós precisamos de fogo, irmãos, porque está pesado. O diabo quer que cada um fique pensando só em si, quer que as igrejas vivam de qualquer maneira, enquanto os caras estão cada dia que passa afundando nas trevas. E o diabo, aleluia, cada dia que passa, ele está romantizando o pecado. Não é isso? Aleluia. Pecado, irmãos, é errar o alvo. Por isso que Deus vai trazendo nós de volta. Fique em Jesus e não dê lugar à inveja. E resista às flechas de inveja. Porque tem projetos que estão parados, mas a partir de hoje eles vão andar. Em nome de Jesus. Exalta o eterno e a palma. Aleluia. Glória a Deus. Tem a glória a Jesus. Perdão, irmãos. Tem um finalzinho aqui, que eu escolhi a menina e esqueci de falar com ela, eu falei. Isadora, onde ela está? Glória a Jesus. Isadora vai trazer o versículo bíblico para a semana. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Em João 1:1, no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Esses jovens aí estão ficando afiados, hein? Afiados na palavra de Deus. É isso aí, irmão. Vocês façam a diferença como Daniel fez, Samuel também fez em sua juventude. Amém? Parabéns. Cadê os avisos da semana? Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus a todos os presentes aqui e também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Fiquem ligados agora no aviso importante da nossa semana aqui na Igreja Assembleia de Deus Resgate e Restauração. Teremos culto nas seguintes cidades: terça-feira em Lagoa Santa, quarta-feira na nossa sede em Juiz de Fora, no bairro Santa Rita, e sexta-feira na sede em Lagoa Santa e em Juiz de Fora. A nossa rádio Resgate e Restauração está 24 horas no ar, com muita programação ao vivo, louvores, palavras de fé e momentos de meditação para fortalecer sua caminhada com Deus. E não se esqueça das nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube e outras plataformas. Curta, compartilhe e nos ajude a levar Jesus a mais pessoas. Se você está nos visitando hoje, sinta-se muito bem-vindo. Volte sempre, a igreja ama você. Quer se tornar membro da nossa igreja? Fale com a liderança ao final do culto. Vai ser uma alegria te receber oficialmente como parte da família Resgate. Ao se tornar um resgate, seu nome e da sua família passa a fazer parte do nosso diário de oração da igreja. Você nunca estará sozinho. Contribua com o dízimo e ofertas para que possamos continuar levando o evangelho a todos os lugares. Faça parte dessa missão. Temos escolinhas para as crianças durante a pregação, nas quartas-feiras e ao domingo. Traga os pequenos. E lembramos que, aos domingos, nosso culto conta com acessibilidade em Libras, reforçando o nosso compromisso com a inclusão e o acolhimento de todos. Que todos tenham uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. E que o Senhor continue te fortalecendo. Paz do Senhor, até o próximo culto. Glória a Deus. A paz, Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seu